Se por acaso a minha garganta falhar, vocês me desculpem, eu estou saindo de uma gripe forte e de vez em quando vem uma tosse. Eu vou tentar falar baixo, pedir aí que o amplificador amplie a minha voz para vocês, para eu ver se eu consigo manter a voz sustentável aí durante a nossa conversa dessa noite. Vocês me escutam bem aí atrás? Que bom, ótimo. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Aniversário da casa, 102 anos, uma história, né? Eu estava me lembrando aqui, a primeira vez que eu vim aqui no Trabalhadores de Jesus, faz 40 anos, mais ou menos, foi no seminário da Sueli Calda-Schubert, ainda era aquela casinha antiga, muito antes dessa reforma toda. Tem gente aqui, né, que é daquela época. Estamos sobrevivendo, né? E eu estava pensando, puxa, já tem 40 anos, né, que eu vim aqui pela primeira vez. Aí eu olhei para fora, vi o aniversário, era de 102 anos. Eu, meu Deus do céu, 40 anos não é nada. Esse povo está trabalhando aqui há 102 anos, gente. Que coisa bonita, né? Muito bom mesmo, né? Parabéns aí à equipe espiritual da casa, que com certeza está aí nesses 102 anos, aos tarefeiros da casa, que nesses 102 anos, obviamente, já se renovaram muitas vezes, né? E é isso aí, né? O Centro Espírita é esse espaço, mês de abril, né? Mês de abril é aniversário do Trabalhador de Jesus, aniversário do Espiritismo, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos, aniversário de nascimento do Chico Xavier, foi 2 de abril, aqui acho que é 4, né? Pelo que eu vi, acho que é 4 de abril, a fundação, 3 ou 4, 3, né? 3. Então, um mês assim de comemoração para todos nós, né? Para vocês também. A nossa UCEAV lá em Saquarema também foi fundada em abril, mas é mais novinha, tem 31 anos. Mas é justamente em torno, né, do Centro Espírita que essa história toda vem girando, né? Desde 1857, quando Kardec começa os primeiros trabalhos na Sociedade Parisiense, que ele começa a estudar, a fazer aqueles primeiros agrupamentos, que o Espiritismo gira em torno desse espaço que se institucionalizou como os nossos atuais centros espíritas. E é muito bom que a gente tenha essa visão histórica, essa percepção dessa dimensão toda. Nesse livrinho aqui, de Herculano Pires, o Centro Espírita, o Herculano Pires, ele diz aqui: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Realmente, agora, por que será que o Herculano Pires diz isso, né? Se os espíritas soubessem, quer dizer, quando ele diz se os espíritas soubessem, ele está sinalizando que talvez os espíritas não saibam tão bem, né, o que é a dimensão do Centro Espírita. E a gente precisa amadurecer, ter essa percepção, porque é justamente dessa dimensão que a gente vem fazendo um trabalho, colocando tijolinhos nessa transição planetária. Não que o Espiritismo seja a alavanca, vamos dizer, única, ou até mesmo fundamental dessa transição. Existem várias forças, né? Vários movimentos que de alguma forma criam essa transformação toda que nós precisamos operar nessa transição, mas que o Centro Espírita tem um papel fundamental, tem. Não tanto pelo proselitismo que ele faz, convencendo e tendo novos adeptos, ainda que isso seja fundamental, mas pela divulgação das ideias que se propagam para além dos seus próprios seguidores, né? Se nós formos olhar, cada religião que surge a partir de Jesus, dentro do movimento cristão, cada religião teve uma função. É claro que o objetivo, até pela vaidade humana,
veio sendo, não é, arregimentar novos fiéis, né, novos seguidores. E isso, a história está aí, fez-se até guerras por conta disso, com esse intuito de convencimento. Mas cada religião teve um papel que foi além de angariar novos adeptos, que foi divulgar ideias, que foi divulgar as lições que estavam ali. O catolicismo foca muito na ideia de Jesus, do amor. O protestantismo ele traz aí uma certa racionalidade para o movimento cristão, ele traz aí uma certa praticidade para o movimento cristão, e o espiritismo vem trazer a ideia da espiritualidade, da reencarnação, da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, e tudo isso transcende a ser ou não espírita. Vocês veem que hoje no Brasil, mais de 70% da população acredita em reencarnação, isso é fantástico. Agora, qual o percentual de espíritas? Deve estar ali nos 3%, nem sei se chega a isso. Mas esses 70% ouviram falar de reencarnação como? A partir do trabalho desses 3% ali de espíritas, a partir dos centros espíritas, a partir de todo esse movimento espírita. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com essa, que é uma coisa um pouco da vaidade humana mesmo, né? De arregimentar adeptos, mas as religiões têm funções, têm objetivos muito mais amplos que a espiritualidade planeja antes deles acontecerem. E o objetivo do espiritismo vem sendo, com certeza, esse: divulgar essas ideias, porque essas ideias elas trazem uma mudança de paradigma, uma mudança de percepção do sentido da vida, do que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então a gente começa a perceber que a importância do centro espírita, ele vai muito além desses 100, 150 pessoas que estejam hoje aqui, muito além, com certeza. Ele tem uma dimensão que não é palpável. Mas uma questão, né, e é sobre isso que a gente veio falar hoje, que é muito importante nessa vivência do centro espírita, mas não só na vivência do centro espírita, na vivência das nossas relações familiares, na vivência das nossas relações de amizade, na vivência das nossas relações profissionais, é a questão do acolhimento. É claro que Jesus coloca o amor como sentimento primeiro, né? Mas o acolhimento, ele é uma expressão viva desse amor. Ele é uma expressão pragmática desse amor que Jesus fala. E nem sempre a gente está atento para isso. E por incrível que pareça, eu digo a vocês, é uma das queixas que eu mais escuto de pessoas que chegam aos centros espíritas, ou que até frequentam já os centros espíritas há muito tempo. É a falta de acolhimento. É curioso isso. Escuto e não tenho medo de errar, não. É uma afirmação bem assim, consciente. É uma das coisas que eu mais escuto de queixas de pessoas que estão buscando o centro espírita, às vezes nas primeiras vezes, ou daqueles que já são até tarefeiros e que em algum momento passam por dificuldades, passam por vicissitudes, e aí não se sentem acolhidos como precisavam. E a gente vai pensar, mas por que será que isso acontece? Por que será que a gente está falhando nesse aspecto do acolhimento? Eu acho, né? A Joana de Anjos, num dos livros dela, que eu não me lembrei qual é o livro, mas eu tenho certeza que ela falou isso, por isso eu fico bem à vontade para citá-la aqui sobre isso. Ela vai dizer que um dos grandes problemas do espiritismo é a vaidade intelectual. Ela vai citar isso. Esse é um dos grandes desafios que os espíritas precisam enfrentar, a questão da vaidade intelectual, porque o espiritismo ele prima realmente por um exercício de intelectualidade, ele prima por um acúmulo de informações que podem dar uma sensação assim de que eu sei muito. E até a gente estuda bastante, sabe, conhece algumas coisas, né? Tudo bem, sem problema. O problema é como você dimensiona isso dentro de você mesmo, como você valoriza isso dentro de você mesmo, como que você se sente sobre isso.
E muitas das vezes nós burocratizamos demais a vivência espírita e a vivência no centro espírita, e acabamos esquecendo dessa expressão mais afetiva, que é justamente a expressão do acolhimento, um acolhimento que é fundamental para os processos de conexão com a vida. É fundamental o acolhimento para que haja conexão. E a conexão é uma das diretrizes do mundo de regeneração. Tá? É importante, vamos lá, vamos deixar fluir aí mais ou menos à vontade. É importante que a gente perceba que essa transição para o mundo de regeneração e você herdar esse mundo de regeneração, isso não vai acontecer porque você tem uma carteirinha de religioso, de espírita, ou de católico, ou de evangelho. Isso não vai acontecer porque você vai passar em algum exame. Isso não vai acontecer porque você testemunhou algumas virtudes cristãs. Não vai, não é essa a questão. Porque muitas vezes você até testemunha algumas virtudes cristãs, mas mais por força da necessidade, mais por força do contexto, não é? Mais porque está sendo levado por aquilo ali. O grande desafio que vai nos fazer nos candidatarmos a um mundo de regeneração são pequenas mudanças nos nossos padrões psíquicos. A gente precisa entender isso melhor. Não é que você vai ter que provar o seu amor. O seu amor vai ter que estar sendo vivido espontaneamente dentro de você mesmo. E não tem prova que seja necessária para que isso seja atestado, porque ele vai ser vivido espontaneamente. Uma das questões ligadas a essa transição é a conexão. Porque o ser humano, a individualidade espiritual, ela começa lá no reino animal, num organismo unicelular. Eu vou falar isso para que a gente possa entender todo o processo e aí a gente possa perceber o que acontece conosco nesse momento. O que era um organismo unicelular? Uma ameba, né? Uma bactéria, que foram os primeiros organismos ali unicelulares. Era uma célula infinitesimal e que se comunicava com o meio externo a partir da sua membrana. Na medida em que essas células foram se agrupando em organismos maiores e mais complexos, o que foi acontecendo? Esses organismos foram criando funções de percepção do mundo externo cada vez mais aprimoradas. Hoje nós somos um ser com cerca de 50 trilhões de células, com 5 sentidos, com um 6º sentido em desenvolvimento, que é a intuição, e hoje nós conseguimos perceber o mundo ao nosso redor de uma maneira muito mais ampla do que um organismo unicelular fazia. De lá para cá, o que nós fizemos? Nós viemos expandindo a nossa consciência, nós viemos expandindo a nossa capacidade de percepção do mundo ao nosso redor. E daqui para frente, cada vez mais, nós vamos continuar expandindo. Eu sempre digo, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só, ele traça um retrato, uma expressão desse ápice do processo de conexão. Eu e o Pai somos um só, significa eu estou conectado com a criação. Significa isso. Por isso que ele diz, quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu aí estarei. Por quê? Alguém vai lá chamar Jesus? Não, ele está conectado, é uma conexão plena, é um estado de conexão plena. E é para lá que nós estamos caminhando, é preciso que a gente perceba isso. E essa transição planetária vai ser marcada por um nível de amadurecimento maior nesse nível de conexão, porque é justamente esse nível de conexão que vai fazer com que nós cada vez nos cuidemos mais, com que cada vez nós tenhamos mais empatia com o outro, com que cada vez nós nos preocupemos mais com a dor do outro, com aquilo que o outro precisa naquele momento. Esse sentimento de empatia, que ele é urgente nessa transição planetária, ele vai ser marcado por um avanço na nossa capacidade de conexão com o outro e
e, consequentemente, com a criação e com Deus. Nesse rumo que nós estamos trilhando de evolução espiritual, que é o rumo da ampliação da nossa consciência. Então, nesse momento, né, a nossa capacidade de acolher o outro, o exercício do acolhimento é fundamental. E eu estava dizendo isso, quando eu comecei a explicar agora para vocês a questão da conexão, porque a nossa estrutura psíquica ela já está em processo de mudança. Aliás, André Luiz, né, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que todas as vezes que a humanidade passou por saltos evolutivos, esses saltos foram marcados por transformações da individualidade espiritual que somos nós, nos laboratórios do mundo invisível. Os saltos que aconteceram até hoje, ao longo do processo de evolução da vida no planeta, foram mais biológicos, morfológicos, fisiológicos. O salto que nós vamos dar agora vai ser caracterizado por uma mudança psíquica, uma capacidade de sentir. Aliás, o sexto sentido, que é a intuição, ele está crescendo. Cada vez mais nós vamos estar, assim, Kardec, na Revista Espírita, ele vai dizer como que em mundos mais evoluídos, os espíritos encarnados, eles conseguem ter uma fluidez de comunicação, de contato com a realidade espiritual, porque já são outras habilidades psíquicas que estão bem mais avançadas. Então, nós estamos avançando nessa transição para que surjam algumas mudanças psíquicas em nós. Isso é inevitável, isso já está acontecendo. Alguns conseguem perceber, outros ainda não, mas isso já está acontecendo. Então, a nossa capacidade de nos relacionarmos, a nossa capacidade de transmitirmos conhecimento, a nossa capacidade de convivermos, vai ser muito mais marcada pelos processos de acolhimento do que propriamente pela força, pelo uso do poder. Vocês vejam uma questão bem interessante que eu acho que se aplica dentro do centro espírita, se aplica nas nossas famílias, na educação dos nossos filhos, na relação profissional, enfim, é a questão da autoridade. Há 100 anos atrás, havia uma figura de autoridade que se impunha sobre aqueles que eram subalternos. Isso acontecia na família, os pais com os filhos, o patrão com os funcionários, não é? O sacerdote com os fiéis, e isso havia uma acomodação ali, porque isso era natural para ambas as partes, tanto para aquele que se impunha, quanto para aquele que se deixava ser conduzido por essa imposição. Era natural. Hoje já não é mais assim, né? Você veja, hoje as crianças elas não estão mais sujeitas a se submeterem à força dessa autoridade. E não tem nada de errado nisso, é a própria transição dos padrões psíquicos nossos. Os funcionários hoje não estão mais tão sujeitos a se submeterem à imposição de um patrão. Os fiéis hoje não estão mais tão sujeitos a se submeterem à autoridade de um líder religioso, porque a grande marca da condução nesse momento é o afeto. Não tenham dúvida disso, né? Aliás, esse foi um tema meu de estudo, justamente no meu trabalho de mestrado, eu tive a oportunidade de justamente estudar essa questão, e é uma questão que precisa ser percebida, porque ela está presente em todos os nossos processos de relação. Nós estamos num momento em que o convencimento não se impõe mais pela força ou pela autoridade. O convencimento se impõe hoje pela sedução do afeto. A sedução é num bom sentido, né? A capacidade de você se sentir acolhido pelo outro. E quando você se sente acolhido pelo outro, você retribui ao outro. E aí você escuta o outro, você concorda com o outro ou não, você soma com o outro. Isso acontece na relação de pais com os filhos hoje, quando essas relações são saudáveis, as relações empresariais com os funcionários, quando elas são saudáveis, as relações nas instituições religiosas, quando elas são saudáveis também, porque a gente está na transição. Então é claro que tem aí movimentos, né, de amadurecimento psicológico acontecendo,
E tem movimentos ainda retrógrados, né, de resistência. Kardec fala isso lá na Gênese, né, que essa transição seria muito marcada pelos movimentos de resistência ainda, que tentam evitar essas mudanças. Então, essa vai ser uma marca fundamental de todos os processos de convivência dos seres humanos e das relações de hierarquia. As hierarquias não vão mais se sustentar pela força ou por uma autoridade intimidatória. Não vão. As hierarquias vão se sustentar pelo afeto. Isso não tenho dúvida nenhuma do que eu estou dizendo para vocês, tá? Eu sei que às vezes algumas pessoas são um pouco mais resistentes, né? Não, tem que dar bronca, tem que brigar, tem que fazer isso, tudo bem, você tem que exercer autoridade com os filhos, muitas vezes, assim, mas se você trabalhar o seu afeto, esse filho, esse funcionário, esse fiel, ele vai te ouvir com muito mais atenção, ele vai responder ao seu comando, às suas sugestões com muito mais carinho, com muito mais sensibilidade do que antigamente pela força. Porque esses também não estão mais sujeitos, não estão mais predispostos a essas imposições de autoridade. Então a gente precisa administrar isso de uma maneira mais saudável. E o acolhimento, ele surge justamente como um grande exercício de conexão com as pessoas. De conexão com as pessoas no centro espírita, de conexão com as pessoas na família, de conexão com as pessoas no trabalho, de conexão com todas as formas de grupos sociais com que a gente vive. A conexão, ela é fundamental para que a informação transite. Essa frase é científica, eu vou até prová-la para vocês daqui a pouquinho. A conexão, ela é fundamental para que a informação transite, porque não se iludam que a informação, o comando, ele não se dá apenas pela verbalização, ele vai além disso, né? Ele transita em outras realidades que não são palpáveis, mas que são eficientes, que são reais, né? Que realmente produzem resultados, produzem efeitos. Só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui 2 textos aqui do André Luiz, falando da conexão, para vocês verem a importância da conexão na relação humana e na obtenção de resultados nessas relações interpessoais. Aqui no livro, Mecanismo da Mediunidade, um livro fantástico, né? Bastante científico, né? Até meio complexo em alguns momentos. Nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, falando sobre o passe, olha o que o André Luiz fala. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e, por semelhante elo de forças, ainda imponderável no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Olha o que o André Luiz está dizendo, né? Que esse elo de forças, ele é fundamental nas relações de passe entre quem recebe e quem aplica, ainda que esse elo seja imponderável no mundo. Quer dizer, o elo energético, o que ele está dizendo? Que existe um elo energético que ainda é imponderável, você não consegue palpar, você não consegue sentir. Quem já está aí desenvolvendo a intuição, esse 6º sentido, já sente, já percebe, né? Mas ainda é meio imponderável, mas ele reafirma aqui que essa conexão entre 2 seres que estão num determinado momento realizando ali um encontro para uma tarefa específica, no caso ali o passe, essa conexão, ela é real. Não é uma conexão só de uma palavra, não é uma conexão só de uma emoção, não é uma conexão só de um olhar.
é uma conexão energética. E entre a terra e o céu, velhinho esse, né? Isso aí ainda era do meu avô. Ó, com a página amarelinha, ó. Olha só, nesse aqui, Clarencio vai dizer para André Luiz: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Agora vem o principal. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, olha que coisa importante que Clarencio está dizendo aqui para o André Luiz, que todos nós estamos conectados, todos nós estamos conectados entre nós, todos nós estamos conectados com a criação, todos nós estamos conectados com a fonte da vida que nós chamamos de Deus. A grande questão é que uns começam a perceber isso e efetivam essa conexão, tirando proveito dela, crescendo com ela, se tornando partícipes dessa dinâmica, e outros ainda não, ainda meio que não se deixam levar, ainda criam resistências internas, resistências inclusive, que eu não vou falar sobre isso aqui agora, que é causa de muitas doenças. Eu até digo que existe uma doença que está acontecendo, essa terminologia fui eu que criei, que eu chamo de inadequação evolutiva. Tem muitas pessoas que nesse momento da sua evolução poderiam estar tendo um nível de conexão mais avançado do que estão tendo, mas ainda resistem. Então, como elas estão resistindo a um fluxo que já se opera dentro delas, elas criam um desequilíbrio interno, que leva a processos patológicos, psicológicos, físicos, aí vai depender do ponto fraco dela, aonde vai estourar. Mas se você não se deixa levar, se nós não nos deixarmos levar e usarmos dos nossos potenciais para fazer essa transição da passagem com as nossas próprias pernas para o mundo de regeneração, nós podemos ficar para trás, podemos, né? Esse é um processo de cada um, e eu digo a vocês, como eu falei no começo, esse processo, ele não vai acontecer, ele não vai se efetivar por medidas, não são medidas matemáticas, que vão dizer se você pode ou não ter condições de estar no mundo de regeneração. São mudanças estruturais na sua maneira de perceber, de sentir, de lidar com o mundo. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas para eu estar no mundo de regeneração, eu não tenho que ser bom, tolerante, humilde, amar, perdoar? Sim, mas não mais como a gente fez ao longo desses 2000 anos, sob a imposição de um poder instituído. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que ser tolerante, você tem que ser humilde. Isso foi uma fase, né, da nossa infantilidade espiritual. Agora não. Agora nós vamos amar, ser tolerantes, perdoarmos, sendo mais humildes, não porque vão nos dizer que isso é o que tem que ser feito, mas que por conta dessa mudança interna, por conta dessa capacidade de conexão e de empatia e ampliação da nossa consciência, essas virtudes se tornarão espontâneas. Você não vai mais se obrigar a viver isso. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito, né, que o mundo de regeneração, todas as pessoas teriam escritas a palavra amor. Está lá escrito, claro que é uma expressão simbólica, né? Mas é nesse sentido, porque assim,
O que é ter inscrita a palavra amor? É ter operado essa transformação psíquica que te candidata a ser uma pessoa espontaneamente amorosa. Porque nós estamos aqui no Centro Espírita e todo mundo aqui, acredito eu, tem um comportamento amoroso porque isso é politicamente correto dentro de um Centro Espírita, com certeza. Mas será que lá na essência, nas entrelinhas, né, dentro dos nossos pensamentos, a gente está sempre sendo amoroso? Será que de vez em quando a gente não pensou mal de um colega? De vez em quando a gente não mandou aquele que ali está perturbando a gente para aquele lugar? Será que essa expressão de amor ela é realmente genuína em nós? Acredito que muitas vezes a gente falha nisso, porque a gente ainda vem fazendo isso por uma questão de doutrinação religiosa. O mundo de regeneração não vai ser mais assim, não vai dar para dar mais carteirada lá. Ou você se transformou ou você não se transformou. E nesse mundo a conexão vai ser fundamental. Tem um autor, é o Peter Thompson. Aliás, o Peter Thompson ele tem um poema, porque ele é poeta também. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele tem um poema, que ele é inglês, né, mas é uma versão para o português. Ele diz assim: teus olhos finalmente descobrirão que todas as coisas daqui e do além, por imortal poder, escondidamente tão ligadas estarão, que não poderás tocar uma flor sem que faças uma estrela tremer. E isso é uma verdade científica, e é isso que eu vou falar para vocês. E o Peter Thompson ele vai dizer, porque ele também tem alguns ensaios filosóficos. Ele não é religioso, nem espírita é, muito menos, mas ele acredita que o planeta está passando por uma transição realmente evolutiva, e ele vai dizer que a nova humanidade ela vai agir nos moldes de um formigueiro ou nos moldes de uma colmeia. Tamanha a conexão. Cada um vai saber qual é o seu papel. E ninguém vai trabalhar contra o conjunto. Ninguém. Não vai ter mais guerra. Não faz sentido. Não é que não vai ter mais guerra porque vai se assinar um contrato de paz, um tratado de paz. Não é isso. É porque nesse mundo não tem sentido fazer guerra. Se você faz mal ao outro, num mundo onde você está conectado com o outro, esse mal reverbera em você mesmo imediatamente. Aliás, prestem atenção que a lei de causa e efeito está mais imediata do que nunca, tá? Presta atenção, não, estou falando sério. É a transição, já é a transição acontecendo. Quando eu entrei no Espiritismo há 40 anos atrás, o discurso era: não faça agora, senão na próxima vida você vai ter que dar conta disso. Não é próxima não, gente, na semana que vem. Tá? É na semana que vem, porque tá mais dinâmico o negócio mesmo, né? Então, por quê? Porque você está cada vez, você vai se conectando, você não percebe, mas você está mais conectado, você está mais sensível, está mais empático, está mais preocupado com o outro, né? Então, quando você faz alguma coisa com o outro, aquilo já volta mais rápido contra você mesmo. Então, esse mundo não vai ter mais espaço para tudo isso. Agora, olha que coisa fantástica. Eu tenho até que horas? Porque a gente já começou um pouquinho. 10, 7? Tá bom. Vou passar uns 5 minutos, tá bom? Então vamos lá. Tem um autor que é fantástico, ele traz uma contribuição fantástica para a gente consubstanciar essa ideia, que é um biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, que ele desenvolveu os estudos dos campos mórficos e da ressonância mórfica. O que é um campo mórfico? É um campo energético. O campo mórfico é uma coisa altamente complexa se a gente for estudar aqui isso, mas não é a intenção aqui, não é essa hoje. Mas o campo mórfico é um campo energético que molda a estrutura de todos os seres. Todos os seres têm de alguma forma, um campo mórfico. Todos os seres, ele fala dos seres vivos, tá? Mas a gente vai se dar conta hoje, principalmente pela física quântica, que não são só os seres chamados vivos, biológicos, mas os seres minerais também, de alguma forma, têm a sua manifestação. O Espiritismo, ele fala desse campo mórfico quando fala do corpo vital, quando fala da aura, né? A aura dos santos dentro das religiões cristãs. Então, a medicina da acupuntura trabalha com essa energia vital. O que o Rupert Sheldrake fez foi fazer um estudo científico
em que ele desenvolveu essa ideia de que todos nós temos um campo mórfico, e esses campos mórficos, eles estão a nível da nossa individualidade, mas na medida em que nós nos agrupamos, eles formam campos maiores dos campos menores. E esses campos menores se comunicam entre si através daquilo que ele chamou de ressonância mórfica. E por que eu estou falando disso? Porque justamente isso vem comprovar aquilo que eu falei para vocês, que a nossa conexão, a nossa capacidade de aprender, de trocar, de somar, a nossa capacidade de estar junto vai além do contato físico, vai além da palavra, vai além do olhar, vai além do toque. É um contato energético. Quando Jesus fala, eu e um Pai somos um só, Jesus fala que ele está completamente conectado ao campo maior do universo, aonde Deus está presente. Quando Jesus fala para os seus discípulos, aonde vocês forem e te receberem, é a mim que receberam, e aonde me recebem é o Pai que receberam, ele está falando dessa unidade que o Rupert Sheldrake fala. Então cada um de nós aqui é um campo mórfico, e todos nós reunidos aqui formamos um campo maior, de tal maneira que nós individualmente contribuímos para o campo maior, mas o campo maior nos retroalimenta, porque o campo maior, ele é maior do que a soma das partes. Mas como assim, João? O campo maior é maior que a soma das partes? Mas o campo não é a soma das partes? Sim, ele é a soma das partes, mas na medida em que essas partes começam a interagir, elas constroem algo que é maior do que a própria soma das partes. Então nós estamos inseridos em campos, nós somos campos mórficos, inseridos em campos maiores. A nossa comunicação aqui, ela vai além da minha fala, ela vai além dos nossos olhares, é uma comunicação de interação. Talvez tenha algum ou outro aí que não esteja conectado nesse campo, talvez, não sei, cada um sabe de si, não é? Mas se você senta aqui, você mergulha nessa sensação da palestra, você se deixa levar pela condução das palavras, você vai entrando nesse campo, e aí você começa tanto a sustentar esse campo, quanto ser alimentado pelo próprio campo. Isso é fantástico. Vocês imaginaram um mundo, e aí o Peter Thompson ele vai fazer essa comparação, né, da humanidade nova com formigueiros ou com uma colmeia de abelhas. Vocês já imaginaram um mundo que tenha se tornado um grande campo mórfico, onde todas as pessoas estão contribuindo para esse campo maior, e esse campo maior sustentando todas as pessoas que vivem nesse mundo. É o mundo de regeneração. É isso, é para lá que nós estamos indo. Por isso que eu digo a vocês, não vai bastar passar numa provinha de virtudes, não vai passar por uma checklist. Já desenvolvi humildade? Já desenvolvi o amor? Já. Não é só isso, é mais que isso, é uma capacidade de conviver, de se conectar, e para isso tem que aprender a acolher. Deixa eu só ler para vocês aqui algumas características dos campos mórficos, só para vocês terem noção. São campos não físicos que influenciam sistemas organizados, tá? Eles não são físicos no sentido palpável. São campos que transportam informações. Isso aí dava até para fazer um seminário, né? Acho que eu me iludi com o tempo que eu ia precisar para gastar para isso. São campos que transformam informações. Então, vocês estão captando informações aqui para além do que eu estou falando. Não duvidem disso. Por isso que um vai captar mais, o outro vai captar menos. Um vai sair daqui mais transformado, o outro vai sair menos. Porque cada um vai se conectar de um jeito. Aliás, o Freud, ele falava da comunicação inconsciente, Jung falava da comunicação inconsciente. O que é a comunicação inconsciente? É essa interação dentro de um campo. É porque cada ciência às vezes tem uma abordagem, cada ciência tem uma terminologia, mas no fundo fala-se da mesma coisa. Eles são utilizáveis no espaço e no tempo sem perda da intensidade. Se você faz parte de um campo, não importa onde você esteja. Aliás, a física quântica, ela hoje já descobriu, hoje não, desde 1940, ela já descobriu que existem partículas que se transformam em pares. Existem partículas que se apresentam em pares e partículas que se transformam em pares. Eles chamam isso de emaranhado quântico. Então, se você pega um par dessa partícula e bota ele do outro lado do planeta, do outro lado, e você ativa
O par que ficou aqui, o par do outro lado do planeta reage. Vocês já imaginaram isso? Ele está do outro lado do planeta, se botar na Lua, se botar em Marte, não está sujeito nem ao espaço, nem ao tempo. Vocês já imaginaram o significado que isso tem? Informações que vocês receberam na infância de vocês, estão ativas dentro de vocês hoje, como se estivesse acontecendo agora. Entendeu? Um berro que uma mãe ou um pai deu, um susto que vocês levaram na infância, pode estar ativo, mesmo que vocês não lembrem, dentro de vocês agora, como se fosse atual, como se fosse presente. Porque esses estímulos, eles no campo, eles não estão sujeitos ao espaço e ao tempo. Você mexe numa partícula aqui, a outra lá em Marte sente na mesma hora, instantaneamente. Então vocês veem que o universo é conectado. O universo, na verdade, é muito interessante, né, quando a gente tem a oportunidade de estudar a ideia de Deus que um físico quântico tem. É muito interessante. Vale a pena aí quem tiver paciência aí um pouco, quiser gastar um pouquinho aí os neurônios, vale a pena. Porque a ideia deles de campo é fantástica, é uma explicação fantástica. Acho que Kardec ia adorar se estivesse hoje aqui vendo isso. Porque quando Kardec sintetiza que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele já traz um sentido de unicidade. Ele já traz, não mais aquele Deus antropológico, né? Não mais aquele Deus antropomórfico, mas algo maior, mais uno. Então a conexão, ela é uma realidade, tá? Então os campos atuam como memórias coletivas, né? Vocês imaginem a memória coletiva que o nosso planeta tem. É uma memória kármica muito pesada, tem muita coisa que a gente limpar ainda, a gente precisa limpar, né? Quando você joga um pensamento de raiva na psicosfera do planeta, você está poluindo ainda mais uma psicosfera que já é altamente contaminada, porque os campos, eles absorvem essa energia e elas permanecem, independe do espaço e do tempo. Então, eu estou mostrando isso para vocês verem que a questão da conexão e a questão do acolhimento, ela é fundamental nesse processo de transição planetária. E o que eu preciso para me tornar uma pessoa mais acolhedora? Eu preciso de empatia. Oi. Isso, firmou? Quer uma ajudinha? É que alguém ajuda ela aí? Ele vai dar ajudinha para ela aqui. Isso. Então, o que eu preciso para me tornar uma pessoa mais acolhedora? Uma pessoa com mais empatia? Aí a gente vê uma das maiores lições que Jesus deixou. A gente precisa de humildade. Muitas vezes, né, o cristianismo leu a ideia da humildade como uma ideia de subserviência, de passividade, não é? Uma ideia de acomodação, mas não é nada disso, porque se Jesus fosse acomodado, subserviente, ele não tinha nem encarnado aqui, tinha ficado lá onde ele estava. Ele veio aqui, chamou os fariseus de hipócritas, túmulos caiados por fora e podres por dentro, revirou os vendilhões no templo. Jesus veio realmente para ficar indignado. Mas indignação é uma coisa, revolta é outra. Tá? A indignação é necessária para transformar, a revolta não, a revolta corrói. Então nós precisamos de humildade. O que a humildade faz? A humildade, ela quebra o seu estado egocentrado. Ao invés de você olhar o mundo centrado em você mesmo, você começa a olhar o mundo, um mundo cosmocêntrico, onde o conjunto é mais importante do que a parte. É claro que a gente tem uma transição aí, que a gente ainda precisa de um amor próprio, que muitas vezes parece um pouquinho egocêntrico, mas não é, são coisas diferentes. O egocêntrico é você colocar a sua necessidade e ignorar completamente a do outro. E isso precisa mudar, né? O processo de conexão, o processo de empatia, o processo de acolhimento, ele pressupõe você sair da sua perspectiva egocêntrica
e você mergulhar numa perspectiva cosmocêntrica, onde o conjunto é mais importante do que as partes. Ainda que, dentro da visão do conjunto, as partes vão ser cuidadas também. Tá? Mas é a questão aí da valorização. Então a gente precisa trabalhar isso, sair de nós mesmos, o que é uma pessoa, um pensamento egocêntrico? É você achar que a sua verdade é única, é você ir conversar com uma pessoa, ela começa a dizer alguma coisa que você não concorda, e você já começa, olha só, é idiota, é um burro. Claro, como é que você vai conectar? Não vai conectar, você não consegue acolher o pensamento do outro. Você pode até não concordar, mas você precisa acolher, que é diferente. Então, se você não acolhe, você não conecta. Se você não conecta com o outro, você não conecta com o campo do qual o outro está fazendo parte. Você não conecta com o divino. É por isso que a gente precisa reencarnar, para encontrar Deus no outro. E o mais interessante nisso tudo é que quando você se abre para transitar pelo caminho do outro, no fundo, você vai cada vez se encontrando mais com você mesmo. Você vai cada vez mais se percebendo a si próprio, porque você deixa de ter aquela visão, que é uma visão muito egoísta mesmo, muito simplista, muito unilateral da vida. Aliás, esse é um princípio da biologia, né, que se aplica à psicologia, que se aplica à evolução espiritual. Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui. Quanto mais ele se abre, mais ele evolui. Por quê? Porque ele troca. Então a gente precisa desse exercício. O acolhimento, ele pressupõe você se abrir para ouvir, mesmo que você não concorde, mas você se abre para ouvir. Quem sabe ali você vai aprender alguma coisa. Quem sabe que, se mesmo discordando, você não vai criar um clima onde aquela pessoa possa realmente se abrir para você. Mas se você está sempre na resistência, se você está sempre na revolta, se você está sempre na contraguarda ali, tentando reagir, você já vai criando distâncias. E são essas distâncias pré-concebidas dentro dos nossos pensamentos egocêntricos que a gente precisa estar muito atento. Isso não quer dizer que você vai deixar de acreditar nas coisas que você acredita, mas quer dizer que você vai estar aberto para conviver com o outro. Aliás, essa era que a gente está começando agora, né, que é o mundo de regeneração, na astrologia é a era de Aquário. A era de Aquário vai ser a era da diversidade, né? Essa é uma característica. Quem aí é simpático à astrologia sabe disso. Aquário é a própria diversidade. Nós estamos entrando na era de Aquário. As pessoas vão ter cada vez mais liberdade para serem quem são, sem que isso seja uma afronta uns aos outros. Não precisa ser afronta. Vamos ser felizes na diferença, vamos somar na diferença, vamos crescer na diferença. E tem dava para a gente falar aí mais uma meia hora, mas tem uma poetisa aqui do Rio Grande do Sul, ela se intitula Guria Gaúcha. Ela tem uns poemas muito bonitinhos, e eu peguei um poema dela que diz assim: ela gostava muito das flores, que de tanto olhar, cheirar, escolher, colher e acolher, acabou ficando com seus odores e cores, atraindo assim amores de beija-flores, cheinhos de 1000 beijinhos, cheinhos de 1000 biquinhos de beijos e sabores de desejos. É isso que a vida nos proporciona quando você sai por aí cheirando flores, quando você sai por aí admirando a beleza da criação, admirando a vida, admirando o outro. Você aprende, você colhe, você vai se impregnando da própria beleza que é pertinente a essa vida. Eu acho que esse é o grande desafio, é um dos grandes, não é o grande, é um dos grandes desafios que a gente tem nessa transição para o mundo de regeneração. Nos tornarmos menos egocêntricos, mais acolhedores, mais conectados, e nessa conexão nós realmente conseguimos construir um mundo que seja melhor para todos nós vivermos. Então, minha gratidão a todos vocês, para a gente estar hoje aqui nessa noite. Mais uma vez, parabéns à casa, e mais 102 anos de vida para vocês.